Eu vivi minha última existência em 1530, em Amsterdã, hoje Holanda. Muitos huguenotes, judeus e pagãos refugiaram-se em Amsterdã nessa época, por ser uma cidade com pouco contato com o mundo europeu. Porém, teve início uma guerra que durou 80 anos e determinou o futuro de muitos holandeses. Eu era de uma família judaico-cristã, portanto não tivemos problemas com a Igreja da Europa. Desde cedo frequentei abadias, conventos, monastérios e ordens eclesiásticas para estudar. Tornei-me um dos preferidos dos cardeais e passei a ter certos privilégios como aprender a manusear armas de todas as espécies e atuar como espião junto a AOS governos. E assim, com a idade de 23 anos, eu já era respeitado e requisitado por todos aqueles que queriam fazer uso de minhas habilidades de espião duplo. Vocês pensam que a espionagem é privilégio do tempo de vocês, mas eu lhes digo, ela é tão velha quanto o próprio Salomão. Basta ler na Bíblia que o próprio Caim matou Abel após espionar suas conversas com Deus. Bom, voltando à minha história, eu tornei-me um excelente espião e entregava literalmente a todos que, segundo minha crença, mereciam o justo castigo. Muitos foram AOS calabouços, a forca, a tortura e a morte de diversas maneiras por minhas mãos. Tornei-me especialista em denunciar e, quanto mais o fazia, menos remorso sentia. Eu até havia me afastado de meus pais e de meus irmãos. Tornei-me um prisioneiro de mim mesmo e de minhas armadilhas, mas dizem, porém, que nosso destino nos procura e o meu bateu-me à porta. Conheci nessa época uma linda mulher que afeiçoou-se a mim, tanto quanto eu a ela. Tornamo-nos amantes ardentes e nada mais nos importava. Esquecemos do mundo lá fora. Mas não tardou para que eu vivesse o pior dos horrores. Um dia fui chamado à presença do cardeal hispânico e este solicitou-me descobrir o paradeiro de uma jovem, que fora esposa de um grão-duque da Toscana e fugiu sem deixar vestígios. Diziam ser ela uma huguenote e líder da rebelião nos Países Baixos, pois era descendente de uma importante família etrusca. Quando solicitavam-me o serviço, eu nada perguntava, apenas executava-o. E assim, busquei informações que me levaram ao paradeiro da moça. Surpreso, descobri tratar-se da pessoa com quem me relacionava. Eu não sabia se aquilo era um teste da igreja ou uma armadilha do destino. Por um tempo fiquei sem saber como proceder, até que decidi contar a ela toda a verdade sobre a minha pessoa. Percebi em seu olhar um brilho de pavor, quando lhe relatei a minha profissão. Mas ela dormiu comigo mesmo assim. Porém, ao despertar pela manhã, não a vi. Procurei por toda parte e não a encontrei. Ao retornar de minha missão, precisava passar um relatório de viagem a AOS superiores. Mas eu era tão vigiado quanto pensava vigiar. Foi então que me declararam que ela encontrava-se presa e eu seria grandemente elogiado por entregá-la de maneira tão sutil e elegante. Nessa hora eu percebi o golpe do destino e das autoridades. Fui punido por mim mesmo. Caí por terra, despenquei, precisava resgatá-la. Pedir clemência ao cardeal não adiantaria, pois mulher adúltera não tinha perdão, e ela tinha 2 agravantes. Era huguenote e etrusca. Meu Deus, como colhemos o que plantamos. Eu consegui vê-la após alguns dias e seu estado era deplorável. Olhou-me nos olhos e sorriu, mas nada disse e foi a pior punhalada que recebi. Eu fui um covarde, eu não lutei naquele momento. Eles sabiam que para libertá-la eu teria que entregar-me, e ao entregar-me eu seria réu confesso e pagaria caro por esse crime de amor. Como se amar fosse um crime. As mortes que eu causei eram muito mais graves que meu amor por ela. Então decidi lutar. Eu era excelente no que fazia e poderia libertá-la. Planejei tudo minuciosamente e em dia apropriado apliquei meu plano. Mas eles já sabiam e esperavam pelos acontecimentos. Eu fui preso e condenado como espião duplo e traidor do reino. Como castigo, puseram-me acorrentado em uma cela ao lado. Eu a vi ser maltratada dia após dia e nada pude fazer. Seu ex-marido comprazia-se em ver seu sofrimento ser aumentado gradativamente. Que dias terríveis foram aqueles. Pareciam não ter fim. Então chegou o dia da execução e ambos fomos levados em praça pública. Eles me forçaram a olhar para tudo o que fizeram com ela: enforcamento, esquartejamento e cremação. Por fim eu fui degolado, pois era membro eclesiástico e minha sentença era proferida dessa forma. Eu e ela encontramo-nos do outro lado. Ela estava linda, translúcida, parecia uma princesa de luz. Ela seguiu seu caminho de iluminação e eu fiquei nas trevas. Eu era um farrapo humano,
e muitos espíritos que persegui exigiam minha punição. Eu fui entregue a um grupo de vingadores para que fizessem o que quisessem comigo. Enquanto exigiam minha condenação, um senhor todo trajado de preto, com um manto a lhe cobrir da cabeça aos pés, aproximou-se do grupo. Percebi que o grupo silenciou e observou, pois respeitavam-no. Então ele falou que meu destino já estava selado e eu devia cumpri-lo imediatamente. Tirou-me do meio deles e levou-me por um portal. Chegamos a um pequeno cemitério, onde ele determinou: você recolherá todas as almas que caírem nas trevas da ignorância. Depois encaminhará cada uma delas ao seu desfecho final, dentro do umbral. Seu nome a partir de hoje será Exu Pemba Negra, como um guardião das poeiras e dos nevoeiros da escuridão. Eu perguntei: por quanto tempo ficarei nessa tarefa? E ele respondeu: não há um tempo determinado. A partir desse momento eu desci para cumprir minha missão de morte. Perdi o contato com minha família e com ela, a Etrusca. Apenas sei onde vivem e o que fazem, mas não posso vê-los ou visitá-los. Ainda cumpro meu trabalho e sou solicitado a todo momento. Essa é minha história. É assim que eu vivo agora. Se você gostou, deixe seu Larroi e nos siga para mais vídeos como este.